Estoicismo e o tempo em uma jornada filosófica através da temporalidade e da sabedoria. O estoicismo, uma filosofia que surgiu no século III a.C., continua a ser uma fonte inesgotável de sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Um dos aspectos mais fascinantes e menos explorados dessa escola filosófica é a sua visão sobre o tempo. Os estoicos não viam o tempo apenas como um simples marcador cronológico, mas como uma força poderosa que influencia a maneira como vivemos, pensamos e agimos. Neste texto, vamos nos aprofundar nessa visão singular, examinando como os estoicos entendiam o tempo, sua relação com a virtude, e como essa compreensão pode transformar nossa vida moderna. O fluxo constante do tempo e a impermanência. Os estoicos acreditavam que o universo estava em constante movimento e mudança, uma perspectiva que se alinha com a noção moderna de impermanência. Para eles, o tempo era um fluxo contínuo, comparável a um rio que nunca para de correr. Esse conceito é crucial para entender o pensamento estoico, pois revela uma aceitação da natureza efêmera da vida e de tudo o que nos rodeia. Marco Aurélio, em suas reflexões, fala frequentemente sobre a natureza transitória das coisas. Ele nos lembra que tudo, desde o nosso corpo até as nossas posses, está sujeito à passagem do tempo. A compreensão dessa transitoriedade é o que nos permite valorizar o presente sem nos apegar ao que é temporário. Ao perceber que tudo está em constante transformação, os estoicos aprendem a não sofrer com as perdas inevitáveis e a não se preocupar excessivamente com o futuro. Essa visão estoica da impermanência pode ser extremamente libertadora. Em vez de viver em constante medo da mudança, os estoicos nos ensinam a abraçar o fluxo do tempo e a encontrar paz na aceitação da transitoriedade. Isso nos permite viver com mais leveza, sem o fardo de querer controlar o incontrolável. A contemplação da morte em O Memento Mori. Um dos conceitos mais poderosos e curiosos do estoicismo é o Memento Mori, que literalmente significa lembre-se da morte. Longe de ser uma obsessão mórbida, esse preceito é uma ferramenta prática para nos lembrar da preciosidade do tempo. Ao contemplar a inevitabilidade da morte, os estoicos nos encorajam a viver cada dia como se fosse o último, a não desperdiçar nosso tempo com futilidades e a focar no que realmente importa. Sêneca, em sua carta sobre a brevidade da vida, discute como a maioria das pessoas vive como se tivesse uma quantidade infinita de tempo. Ele critica aqueles que passam seus dias em busca de prazeres fugazes ou preocupados com coisas triviais, enquanto o tempo que realmente possuem escapa sem que percebam. Para Sêneca, a contemplação da morte é um chamado para a ação, um lembrete de que devemos usar o tempo com sabedoria. Esse conceito estoico de Memento Mori nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre a vida e a morte. Em vez de temer a morte ou evitá-la, os estoicos nos ensinam a encará-la de frente, como uma realidade inevitável que nos motiva a viver de maneira mais significativa. A morte, em vez de ser vista como uma tragédia, torna-se uma parte natural da vida, um ponto final que dá sentido à nossa existência. O tempo e a virtude, vivendo com excelência moral. Para os estoicos, o tempo era o palco onde a virtude se manifestava. Cada momento era uma oportunidade para praticar as virtudes fundamentais em sabedoria, coragem, justiça e temperança. A vida, segundo os estoicos, não é apenas uma série de eventos que acontecem conosco, mas uma sequência de testes contínuos de nosso caráter. Epicteto, em seu manual, nos lembra que o tempo nos oferece constantemente a chance de praticar o autocontrole. Quando enfrentamos situações difíceis, temos a escolha de responder com raiva ou com calma, com desespero ou com esperança. O tempo, nesse sentido, é um recurso precioso que nos permite exercitar nossa virtude a cada segundo. Essa visão estoica de tempo como um teste contínuo é incrivelmente prática. Ao invés de ver o tempo como algo que simplesmente passa, os estoicos nos encorajam a ver cada momento como uma oportunidade de crescimento moral. Isso nos ajuda a viver de maneira mais intencional e a desenvolver um caráter forte e resiliente. O paradoxo do tempo e a eterna presença. Embora os estoicos enfatizem a importância do presente, eles também reconhecem um paradoxo fascinante e ao viver plenamente no agora, transcendemos o tempo. Sêneca fala sobre como aqueles que realmente vivem no presente conseguem estender esse momento de maneira quase infinita. Para ele, uma vida vivida com plena consciência do agora é, de certa forma, eterna.
Este paradoxo do tempo é uma das ideias mais intrigantes do estoicismo. Ao focar no presente, não apenas aproveitamos melhor o tempo, mas também experimentamos uma sensação de eternidade. Este conceito pode parecer abstrato, mas tem implicações práticas profundas. Ao viver no presente, reduzimos o estresse e a ansiedade associados ao passado e ao futuro, e encontramos uma paz interior que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. O tempo e o destino e a aceitação do inevitável. Os estoicos acreditavam no conceito de amor fati, que significa amor ao destino. Este princípio nos ensina a aceitar o que acontece em nossas vidas, não como algo meramente tolerável, mas como algo a ser amado. Para os estoicos, tudo o que acontece está de acordo com a ordem natural do universo, e resistir a isso é inútil. Essa aceitação do destino está profundamente ligada à maneira como os estoicos viam o tempo. Eles acreditavam que o passado, o presente e o futuro estão interconectados de uma maneira que está além do nosso controle. Epicteto nos ensina que, ao aceitar o destino, aceitamos o fluxo do tempo e aprendemos a viver em harmonia com o universo. Essa aceitação estoica do tempo e do destino pode nos ajudar a lidar com as incertezas da vida moderna. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, os estoicos nos encorajam a abraçar o fluxo do tempo e a encontrar paz na aceitação do que é. O legado imortal, o tempo e a perpetuação da sabedoria. Embora os estoicos reconhecessem a brevidade da vida, eles também acreditavam que a virtude e a sabedoria poderiam criar um legado imortal. Sêneca, em seus escritos, sugere que aqueles que vivem de acordo com a razão e a virtude deixam uma marca duradoura no mundo, que transcende sua existência física. Esse conceito de legado imortal está profundamente enraizado na ética estoica. Ao viver uma vida virtuosa, podemos influenciar as gerações futuras, perpetuando a sabedoria estoica através do tempo. Isso nos oferece uma forma de imortalidade que não depende da continuidade física, mas da continuidade da virtude e da sabedoria. Este entendimento do tempo como um meio de criar um legado duradouro é incrivelmente poderoso. Nos dias de hoje, onde a busca por relevância e impacto é tão prevalente, os estoicos nos lembram que o verdadeiro legado não é construído através de conquistas materiais, mas através da excelência moral e da sabedoria transmitida. O valor do tempo e a riqueza invisível. Um dos ensinamentos mais práticos do estoicismo é a noção de que o tempo é o recurso mais valioso que temos. Sêneca nos adverte que, enquanto muitos gastam dinheiro com parcimônia, eles desperdiçam o tempo como se fosse infinito. Ele nos desafia a ver o tempo como uma riqueza invisível, que, uma vez perdida, nunca pode ser recuperada. Esse conceito de tempo como riqueza pode mudar radicalmente a maneira como vivemos. Ao valorizar nosso tempo como um recurso precioso, nos tornamos mais seletivos sobre como o usamos. Isso nos leva a priorizar o que realmente importa, a dizer não às distrações e a focar em viver uma vida de propósito. Além disso, ao ver o tempo como uma forma de riqueza, começamos a valorizar mais nossas experiências do que nossos bens materiais. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza está na maneira como vivemos, e não nas coisas que possuímos. Essa perspectiva pode nos ajudar a viver de maneira mais simples, mas com uma profundidade e significado maiores. A meditação diária, um ritual para harmonizar-se com o tempo. Os estoicos praticavam a meditação diária como uma forma de alinhar seus pensamentos e ações com a passagem do tempo. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre o curso de sua vida, o impacto de suas decisões e a efemeridade de sua existência. Esse hábito de reflexão diária não era apenas um exercício intelectual, mas uma prática para viver em harmonia com o tempo. A meditação estoica envolve não apenas a reflexão sobre o dia que passou, mas também a preparação para o dia que está por vir. Essa prática nos ensina a avaliar como usamos nosso tempo e ajustar nosso comportamento para viver mais alinhados com nossos valores e virtudes. Ao incorporar essa prática em nossas vidas, podemos nos tornar mais conscientes do tempo que temos e usá-lo de maneira mais eficaz. A meditação diária, como ensinada pelos estoicos, pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a viver com mais intenção e propósito. Ao reservar um tempo todos os dias para refletir sobre nossas ações e planejar nosso futuro, podemos nos alinhar mais profundamente com o fluxo do tempo e viver uma vida mais plena e significativa.
O estoicismo como guia temporal para a vida moderna. O estoicismo nos oferece uma perspectiva única e profunda sobre o tempo, que pode ser incrivelmente valiosa na vida moderna. Em um mundo onde o tempo parece sempre escasso e a pressão para fazer mais nunca cessa, os ensinamentos estoicos nos lembram de viver com intenção, aceitar o inevitável e valorizar o presente. Ao adotar uma visão estoica do tempo, podemos encontrar paz em meio ao caos, foco em meio às distrações e propósito em meio às incertezas. O tempo, segundo os estoicos, não é apenas algo que devemos passar, mas algo que devemos aproveitar, saborear e usar para alcançar a sabedoria e a virtude. Que possamos, assim como os antigos estoicos, aprender a ver o tempo não como um inimigo, mas como um aliado em nossa busca por uma vida plena e significativa. O tempo é uma constante na vida de todos nós, mas são nossas escolhas que determinam como ele será vivido. Que possamos aprender com os antigos estoicos a valorizar cada momento, a viver no presente e a usar o tempo como um instrumento para alcançar a sabedoria e a virtude.